Chegou a hora de estarmos juntos mais uma vez, desta vez com ainda mais força, para que cada um que recebeu esse chamado possa, na vivência mágica 2024 em São Tomé das Letras, transmutar todas as energias, abrir o portal da vivência e, além de tudo, se preparar para a transição que estamos vivendo nesse momento. Se você recebeu este chamado, chegou a hora. Olá, salve a sua estrela, eu sou a Sara Zaad, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, ainda no Rio de Janeiro, dando continuidade ao ritual do Cigano Vladimir. Gostaria de dizer a todos vocês que sinto saudades. Assim que chegar em São Tomé, vou fazer alguns títulos e temas que foram indicados por seguidores desse canal. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês. Bom, nós estamos em um período muito crítico na humanidade. Na realidade, a gente vem vivendo essas transições e transformações já há algum tempo. E algumas coisas têm sido explicadas pela espiritualidade. Muita coisa no mundo atual precisa mudar. E dentro das pesquisas cíclicas, dentro dos momentos de virada que nós já passamos nesse planeta, geralmente avançamos muito depois de uma crise. Estamos vendo conflitos bélicos em várias localidades do mundo. Todos vocês sabem que eu estudo astrologia e tenho me dedicado ainda mais aos meus estudos. E o que eu sinto dentro desse momento? Primeiro que, como eu disse em um vídeo anterior, o ideal é que nenhum de nós, tanto na vida pessoal como no coletivo, que a gente não tome um partido, um lado, sem ter muita convicção. As nossas relações estão sendo trabalhadas, principalmente com o eixo de eclipses acontecendo no signo de Áries e de Libra. Antes de falar sobre algumas mensagens da espiritualidade que eu venho recebendo, eu quero explicar como é que funciona o meu trabalho. O que eu vejo nos oráculos? Eu vejo o que vai acontecer. Eu não vejo se é certo ou errado aquilo. Então, eu vou dar um exemplo muito básico. No final do ano, eu estava em Portugal, em outubro, novembro, e eu fiz um vídeo onde eu afirmei que teríamos ataques terroristas no Brasil. Inclusive, eu fiz uma matéria completa para o jornal Extra, de Alagoas, de 4 páginas, onde eu afirmei que teríamos atentados terroristas no Brasil. Eu compreendo que diante das conjunturas astrológicas, diante do céu que estamos vivenciando, principalmente mais acirrado de 2020 para cá, é algo que eu costumo falar também com frequência, nenhum de nós está livre de nos enganar. Então perceba, há um tempo atrás uma seguidora me acusou aqui nesse canal de estar chamando as velhinhas do 8 de setembro de terrorista. Isso porque eu chamei o Hamas de milicianos, que para mim é a mesma coisa. Então perceba que a espiritualidade me mostrou com 2 meses de antecedência que haveriam atentados terroristas no Brasil, e foi essa manchete que saiu em todos os jornais. Atentado terroristas em Brasília. Atentado terrorista em Brasília. Isso foi replicado no mundo inteiro. Quando eu digo algo que eu vejo nas cartas, eu não sei se aquilo é certo, é errado, não estou fazendo juízo de valor, pelo contrário. Eu estou retratando aquilo que a espiritualidade mostra. Então eu gostaria de falar sobre isso para que vocês entendessem que quando eu estou sentada à mesa, que eu procuro me atentar ao que vai acontecer. Sou até muito direta. Eu sou até muito direta dentro daquilo que eu vejo. Não procuro muitas explicações. Na realidade, eu vivo um conflito porque pessoas felizes, elas não se preocupam com a vida do outro, E todos os dias durante o meu trabalho, eu tenho que estar transmitindo acontecimentos, através das lâminas do baralho cigano. Bom, eu disse que desde 2020 eu tenho tido contato espiritual, tanto com Ismael, e que algumas passagens bíblicas tinham passado pela minha vida e eu tinha tido acesso a algumas histórias que eu nem conhecia. Estou estudando geografia, estou estudando geopolítica,
não através das mídias, porque as mídias atualmente elas são uma máquina de manipulação global. E esses estudos têm me feito entender muita coisa. Por exemplo, astrologicamente, a França, ela está vivendo o mesmo céu da Revolução Francesa. Isso significa que vai acontecer uma nova revolução na França? Não. Mas nas ex-colônias francesas, sim. Nós estamos vivendo um ciclo de Saturno que vai até 2053. Então, durante esse período, eu acredito que as ex-colônias consigam se libertar, tendo a sua moeda própria, sendo dono, né, da sua terra e dos bens naturais que estão ali. Isso vai acontecer do dia para a noite? Claro que não. Mas se não houver revoluções no continente africano, vai continuar acontecendo o que acontece hoje. E a França perdendo, né, tudo que ela usufrui hoje das suas ex-colônias, ela quebra literalmente. Então, estudando astrologia, consegue-se perceber, né, o que de fato precisa ser mudado, assim como o Médio Oriente. Nós estamos fazendo uma transição de era, nós estamos terminando a Era de Peixes. A Era de Peixes foi onde nasceu Jesus, onde foi criada o catolicismo, onde algumas outras religiões também se fortaleceram muito e muitas outras foram criadas mundo afora durante esses últimos 2000 anos. Se estamos fazendo uma transição de eras, isso significa que aquilo que não serve mais para nós, como seres humanos, hoje, vai ter que passar por uma reformulação. Isso significa que as religiões vão acabar? Não. Isso significa que tem que acabar a maneira como que nós vemos as religiões. Significa que tem que acabar esses conflitos em nome de Deus ou em nome da fé. Então, tudo isso vai passar por uma grande transformação. Hoje nós temos um ponto crucial e algo que pode ser determinante, inclusive, para uma terceira guerra mundial, que é Jerusalém, né? Os judeus, eles esperam a construção do terceiro templo e os muçulmanos, eles têm o templo no lugar que não deixam nem os judeus entrar. Eu acredito, inclusive, que qualquer atentado àquele local, o Domo da Rocha, venha desencadear, sim, uma terceira guerra mundial. Não vejo a possibilidade de evitarmos conflitos no mundo inteiro. Não vejo a possibilidade. E aquilo que eu venho recebendo, inclusive eu não sei nem porquê, eu tenho sentido tanto a presença de Ismael, eu não sei nem porquê ele anda dando o ar da graça. Claro que ao receber algumas mensagens, né, eu vou buscar na Bíblia alguma coisa sobre a história e acabo entendendo todo o processo que nós estamos vivenciando. Mas toda essa transição, ela é muito dolorosa. Ela é muito dolorosa. Primeiro que eu quero deixar bem claro aqui, que eu, como ser humano, como pessoa, para mim a morte é uma bênção. O que é difícil para mim enxergar é a forma bárbara como se tiram vidas. É a barbárie que nós cometemos uns aos outros. Mas eu acredito que quando nós desencarnamos, isso significa que a gente terminou a nossa missão aqui e que está pronto para continuar ela de um outro lado. Para mim, o inferno é aqui. Não tem. Se é aqui que temos que aprender, se é aqui que temos que evoluir, se é aqui que temos que viver, o nosso maior aprendizado é quando estamos aqui. O que está sendo pedido para nós, o mundo inteiro, com essa ativação de eixo de eclipses? O que você está disposto a abdicar em prol do outro? Isso dentro do relacionamento afetivo, dentro do relacionamento comercial, dentro do relacionamento social. Isso aí depende de como esse eixo cai no mapa de cada um. Num relacionamento familiar. Mas que tipo de concessões nós vamos fazer para ver o outro bem? E que tipo de concessões o outro irá fazer para que a gente viva em equilíbrio? É algo que nós temos que nos questionar muito, muito, muito. Então, todo esse processo que nós estamos vivendo não vai acabar agora, mesmo que eu acredito que isso venha acontecer, que não seja agora, mas acredito que o ano que vem, por volta de abril, nós temos uma conclusão desse desfecho, Israel e Palestina.
Mas mesmo que seja delimitado o território, como foi definido pelo Acordo da Paz da ONU, lá em 1948, não haverá paz pelo aquele povo. Não haverá. Não haverá. Por que não haverá? Porque foi implantado ódio, tanto de um lado como do outro. É claro que nós não podemos generalizar. Temos que entender ambos os lados. Isso sistemicamente, apesar de não me enquadrar, né, com alguns conceitos da constelação familiar, eu estudei muita coisa. Mas confesso que, ao meu ver, não existe nenhuma filosofia, nenhuma metodologia que seja a salvação do planeta. Porque se fosse assim, nós não teríamos tantos problemas. Mas sistemicamente, pensando no ódio que essas pessoas carregam dentro de si, é fácil entender que aquele povo jamais viverá em paz. Vai dormir e acordar alimentando aquele ódio. Eu vou dar um exemplo básico. O signo de Libra fala da casa 7, do casamento, da sociedade, do outro na nossa vida. É o meu eu, Áries, né, dentro da vida do outro, Libra. Muitas pessoas se casam, assim como eu, como aconteceu comigo um dia, e os seus parceiros acabam se transformando em inimigos declarados. Quando nós olhamos para alguém como inimigos, muitos de nós, eu não digo todos, eu como canceriana, com sol de casa 12, eu sou uma pessoa que, se você me beliscar, eu vou lembrar pro resto da vida. Eu não vou te desejar mal, eu não vou chorar, mas eu não vou esquecer. Então, para alguns de nós, esquecer o que o outro fez de ruim é muito difícil. Porque quem bate esquece com 3 dias, quem apanha guarda para a vida inteira. Então, primeiro, sonhar com um mundo de paz é uma utopia. Nós estamos em transformação. Nós precisamos adequar globalmente um mundo para que nós tenhamos um aprendizado maior. Nós vamos dar um salto com essa transição de era. Salto enquanto humanidade, mas a gente precisa acertar um monte de coisa. Que nós tivemos 2000 anos para acertar e não fizemos merda nenhuma. Uma outra coisa muito interessante que eu recebi é o seguinte, que essa guerra, né, entre os milicianos do Hamas e Israel, isso não é para eles, isso é para nós. Eu quero perguntar a você, se você já recebeu alguma notícia, que algum líder mundial intercedeu pela Palestina nos últimos 30 anos. Desde 1948, através de um acordo, acho que, se eu não me engano, 181 da ONU, foi delimitado um território para a Palestina. De lá para cá ela só vem perdendo. Algum outro líder mundial olhou para aquilo? É nossa responsabilidade olhar. Isso aí não é para ensinar Netanyahu ou o povo palestino ou o Hamas. Isso não é para causar sofrimento, isso é para que o mundo veja. O mundo veja quantos líderes mundiais intercederam para evitar esse conflito. Nenhum, até nos dias atuais. Mas não é para Netanyahu, não é para o Hamas, não é para o Hezbollah. Nós precisamos olhar para os líderes da atualidade. Quem deles teve a humanidade para tentar interceder a favor dos palestinos antes do conflito acontecer? Claro que uma bomba relógio. Se não acontece, nenhum de nós teríamos conhecimento sobre o que de fato aquele povo vive. Por sua vez, Israel vive hoje. Vocês podem pesquisar na internet, inclusive tem um canal que apareceu para mim de uma brasileira sulista, que ela fala sobre Israel e sobre a vida deles lá. Ela mora lá há 6 anos e ela é sionista. Inclusive ela
fez um vídeo dizendo que a terra dela estava pegando fogo, que ela tem o Brasil, mas que ela reconhece Israel como a terra dela. Eu afirmo. Vamos lá. Então, em alguns vídeos na internet de pessoas sérias, não certas, lembra do que eu disse? Não significa que seja verdade. Significa que tem uma informação ali que nós temos que observar, como aquilo que eu digo, né? Quando eu fiz a previsão de terrorismo no Brasil, eu não sabia de que forma ia se dar, perfeito? Então vamos lá. Israel vive, inclusive faz ensaios, usando roupas que foram recriadas como era 2 anos atrás. A roupa dos sacerdotes, que eles fazem ensaios quinzenais para usarem no templo quando ele for reconstruído, tem ouro. Perceba que, de uma certa forma, vamos pensar globalmente. De uma certa forma, dentro dessa transição de era de peixes para era de aquário, o povo de Israel, ele tenta resgatar uma cultura, uma maneira de viver de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Se buscarem o que eles estão fazendo, por exemplo, para ter isso, eles já fazem ensaios. Mas se a pedra do domo, os muçulmanos não vão abrir mão dela, como é que Israel já se prepara para a construção do templo? De que maneira? E será que realmente precisamos reviver o que vivíamos há 2.000 anos atrás? Não evoluímos nada? Não evoluímos nada? Eu acho isso um tanto quanto absurdo. Eu, sinceramente, acho isso um tanto quanto absurdo como pessoa. E todas as mensagens que eu tenho recebido, sabe quais são? Não olhe para a barbárie, olhe ao seu redor. E, de fato, nenhum líder global interferiu em momento algum, sabendo que aquilo lá era uma panela de pressão pronta a explodir. Pronta a explodir. Eu sinto muito, inclusive, em dizer isso, mas mesmo que demarquem agora o território palestino, como a ONU sugeriu em 1948, aquele povo nunca vai se amar. Aí eu vou além. Que danado de fé é essa? Que danada de fé é essa? Porque os judeus se colocam como pessoas de muita fé. Certo? Então tem muita coisa que não cabe na atualidade. A gente não vai continuar vivendo da mesma forma. Quando terminar esse ciclo de Saturno lá em 2053, a gente vai ter passado por grandes mudanças. Grandes mudanças. E nós temos pontos cruciais durante esse período. Nós temos pontos cruciais. Mas nós devemos olhar para o mundo e, claro, para a nossa vida individualmente e tentar entender a nossa posição. Quando nós fazemos o nosso, é uma pontinha de luz que a gente coloca no planeta. Se você tem consciência, porque estamos aqui para aprender e entrar no estado de consciência crescente. Se nós criamos essa consciência, nós conseguimos evitar muita coisa. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer, que eu sei que vai ser muito difícil para a maioria de nós, mas infelizmente nós vamos ter grupos terroristas e ataques terroristas no Brasil. E tudo isso por causa da fé, por causa de falsos valores, por causa da má interpretação. Hoje nós temos 3 livros religiosos, que é o Alcorão, a Torá e a Bíblia. A Bíblia foi o último a ser criado e tem muita semelhança, inclusive, com as outras duas, certo? Então, infelizmente, no Brasil, nós vamos viver situações muito complicadas, mas muito complicadas. Vamos viver, sim, nós vamos ver ataques terroristas no Brasil. Nós vamos presenciar a criação de grupos extremistas, porque o terrorismo nós já temos. O terrorismo nós já temos.
nós temos várias facções criminosas, nós temos regiões inteiras dominadas por milicianos. Nós já vivemos num caos. Então não adianta também olhar para o quintal do vizinho se o nosso tá uma merda. Se o nosso tá uma merda. Agora, eu, através, né, de Ismael, inclusive, eu consegui compreender que agora devemos olhar como agem as lideranças governamentais mundiais. Como agem. E o porquê, se questionar, o porquê que deixaram esse conflito acontecer, se ele poderia ter sido evitado há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Isso inclui a vida pessoal. Nós vamos ver muitas separações, muitos casamentos, não é só coisa ruim. O que acontece? Como funcionam os astros? Os astros, eles tocam a música. A maneira com que nós vamos dançar, isso cabe a nós. Se você, próximo a um aspecto astrológico desafiador, está em dívida com algo, vou dar um exemplo chulo. Se você está com 3 contas de luz atrasada, com certeza vão cortar a sua luz. Foi os astros que determinaram? Não. Não. Você estava em pendência. Todos vocês já me ouviram falar que antes, né, de eu vir orientar qualquer pessoa através das mídias sociais, procurei a minha vida. Eu me considero hoje uma das mulheres mais felizes do mundo. Ponto. Tenho equilíbrio em todas as áreas da vida. Isso significa que eu não tenho problemas? De forma alguma. De forma alguma. Mas se você entende quem você é e o que você precisa melhorar, evoluir, o que você precisa fazer, você consegue fazer com que os problemas eles sejam muito pequenos, insignificantes. Insignificantes. O exemplo da conta de luz cabe para o nosso aprendizado. Se a gente está vivendo aspectos astrológicos que vão trazer para todos nós a oportunidade de melhorar em um eixo da vida, né? Que cada mapa é um mapa. Sendo que a gente está no comodismo, a gente está no vitimismo, a gente está na criança, né? Nós nos acomodamos. Aí acontece lá um rebuliço, transforma tudo, onde vem as grandes crises. Quem nunca passou por uma grande crise e se fortaleceu ainda mais e cresceu ainda mais? Não aprendeu no amor, mas aprendeu na dor. Então, essa reflexão hoje, ela era necessária, principalmente para vocês entenderem que aquilo que eu vejo, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, não é opinião minha. Né? Se eu falasse certas coisas depois do ocorrido, mas eu prevejo, eu falo antes. Então, eu consigo sentir, eu consigo prever o que vai acontecer, sem juízo de valor. Nenhum. Eu sei que tem muita gente que me acompanha há muito tempo, que respeita demais o meu trabalho. Eu sou muito grata a você por isso. Eu tenho recebido muita coisa da espiritualidade, tenho aprendido muita coisa. Tenho lutado para me transformar cada vez mais numa pessoa melhor e poder trazer informações mais didáticas para você que está aí do outro lado. Todos os dias, sabe? Eu dedico a minha vida a você também. Então, nós precisamos entender o nosso papel e como, principalmente, precisamos agir nesse momento. Isso é fundamental. Bom, vamos fazer uma previsão mundial. Já me estendi aqui um pouquinho. Em janeiro, mais uma edição da Vivência Mágica. Há 2 anos eu tenho preparado pessoas através de rituais e uma imersão que tem transformado, inclusive, vidas. Tem transformado ou ajudado pessoas a se encontrarem, principalmente nesse momento crucial.
Então, se você quiser participar, entre em contato com o telefone, são poucas vagas, eu ficarei muito feliz em ter você lá, viu? Vamos lá? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e fé. Optcha! Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço por todos aqueles que respiram nesse momento. Oráculo. Optcha! Eu sinto muita vontade, às vezes, de fazer vídeos para que nós possamos conversar. Eu atualmente estou no Rio de Janeiro e não conseguiria fazer lives aqui, mas quando eu voltar para São Tomé, eu estou providenciando um local para atendimento, inclusive presencial lá, e para fazer um estúdio para que eu possa gravar. Então eu vou ter um lugar mais tranquilo, tanto para receber aqueles que vão em busca de uma consulta presencial, quanto para gravar os vídeos. Deixe a sua opinião, se você quer esse tipo de vídeo, onde eu fale sobre o que venho recebendo da espiritualidade, onde eu explique, né, como é que se dão algumas coisas, alguns processos, tá? Comenta aí, vamos lá? Optcha! Oráculo. Duas cartas, carta 11 e carta 10. Duas cartas que falam inclusive de armas. Infelizmente, durante um bom período ainda vamos ver situações extremas dentro desses conflitos. Não me refiro só àqueles envolvidos nesse momento, mas vamos ver outros lugares inclusive, tendo que lidar com ataques terroristas. Nós vamos ver um acontecimento na África. Nós vamos ver um massacre também na África. Eu sinto muito ter que relatar isso. Eu sinto muito de verdade. Pode ser um ataque até durante a noite. Continente africano. Nem tudo chega ao nosso conhecimento, né? A carta da guerra, a carta do guerreiro, a carta que simboliza dentro da cartomancia mundial, né, as batalhas, e saiu dando tempo bem curto para que haja um conflito no continente africano. Então veremos talvez mais uma revolução, ou eles guerreando entre si. Nós teremos uma morte envolvendo um líder de grande importância que será comentada pelas mídias internacionais. Gente, uma mulher sobressairá na política global. Claro, nós temos algumas localidades que estão no processo de eleição, certo? Então nós veremos uma mulher surgir e vão comentar muito uma mulher aparecendo bastante dentro da política global. Claro que as mídias manipuladoras e sensacionalistas, elas voltaram todas as suas vozes para o conflito Israel e Palestina e esqueceram de Rússia e Ucrânia. Mas eu creio que um acontecimento vai fazer com que
voltemos os olhos para Putin e Zelensky novamente. Inclusive, eu acredito que o Zelensky seja traído. Com certeza. Isso se não tiver algo relacionado a envenenamento, tá bem puxado para a Rússia e Ucrânia aqui, mesmo que não estejam chegando nas mídias, mas parece-me que vai ter uma reviravolta bem grande nesse sentido. Infelizmente, em termos globais, acabou o diálogo, acabou a diplomacia. Alguns líderes vão quebrar alianças de vez. Nós estamos em um processo que caminha para uma terceira guerra. O que eu entendo com essa mensagem? Que até então, quem está de fora, como eu já disse anteriormente, vai se envolver também nesse conflito. Um escândalo envolvendo igrejas evangélicas. Desta vez, foge ao assédio. E parece-me que questões voltadas a dinheiro serão a tônica, tá? Inclusive, pastores serão presos. Pessoas importantes. Logo, logo nós teremos um pouco mais de humanidade em relação ao que está acontecendo agora. Haverá uma tentativa para apaziguar os ânimos. E podem até conseguir temporariamente. Acredito que podemos ter um cessar-fogo temporário. Eu quero que vocês, ao refletirem, ao meditarem, ao entrarem em contato com a espiritualidade de vocês, reflitam sobre o que eu disse no início do vídeo, né? Toda a governança mundial nunca fez questão de olhar para o povo palestino. A espiritualidade me diz que não é para Netanyahu, não é para os milicianos do Hamas que devemos olhar. É para todo mundo, né? Para todos os líderes. E reflita sobre isso e também sobre as suas relações e sobre o ódio. Como eu disse, por mais que devolvam a Palestina o território e ela se transforme em um estado, o ódio entre aquelas duas etnias vai continuar acontecendo por gerações e gerações. Não vai ser fácil curar aquelas pessoas, não vai ser fácil. Precisaremos realmente fazer orações, preces, estarmos abertos para ajudar. A passagem de amor, acredito que isso tem a ver com alguma coisa relacionada a um corredor humanitário, porque a passagem do amor aqui no Rio de Janeiro, com o excesso de chuvas, acabou tendo alguns problemas relacionados à rede, ao Wi-Fi. Bom, todos sabem que a carta 4, ela fala da casa do cartomante, da nação, da pátria, né? E o que eu vejo aqui é que aqui no Brasil
Nós teremos ainda muitas revelações. Vamos prestar atenção nos próximos 15 dias, que as sombras elas vão emergir. Veremos situações assim bem complicadas. Em contrapartida, crescimento para o Brasil. Crescimento. Questões hídricas, seja o excesso ou a falta d'água, continuam acontecendo, infelizmente. Oráculo. Investimentos em empresas de alta tecnologia aqui no Brasil. Inclusive, nós podemos pensar também em uma fusão de redes sociais, mesmo que não sejam as mais famosas. Maria. Gente, para a Rússia e Ucrânia tá péssimo demais. Realmente nós vamos ver situações bem complicadas. Mas veremos atentados terroristas com mais frequência no continente europeu. Itália e Inglaterra. Podemos presenciar a morte de um líder global. Eu tenho até uma desconfiança de quem seja, mas eu prefiro nesse momento aguardar que as cartas se mostrem mais. Não é no Brasil. Um chefe de Estado será morto. Não é o momento de se preocupar com os inimigos, e sim com os amigos. Já é a segunda vez que eu digo isso essa semana. Sanções vão acontecer, principalmente no que diz respeito ao comércio exterior. É para o Brasil? Acredito que não. Mas eu vejo cortes de investimentos. Se a gente pensa que os Estados Unidos e algumas outras nações, elas costumam, costumam ajudar, se isso que é, financiar algumas coisas, e vai haver corte desses financiamentos. Já, oráculo. A prisão de uma pessoa causando muitas manifestações.
Gente, a situação para a Ucrânia já é o terceiro oráculo que me mostra a mesma mensagem. Lembra que eu já falei para vocês que a carta da Ucrânia é a carta 14, da Rússia, obviamente a carta 15, e em todos os oráculos falam de uma grande transformação. Nós vamos ver muitas coisas relacionadas a investigações, hackeamento. Podemos ter blackouts relacionados às redes sociais, poderemos ter. Então, aplicativos importantes podem ficar fora do ar durante várias horas. Gente, Estados Unidos da América se negando a fazer alguns investimentos. Talvez isso tenha a ver com Rússia e Ucrânia, certo? Mas isso vai ser visto pelo mundo como uma traição. Isso vai ser visto pelo mundo de uma forma bem danosa. Então, vão voltar atrás e desdizer aquilo que disseram. Oráculo, oxa. Eu ainda não defini uma carta, ainda não recebi dos mentores uma carta para Israel e Palestina. Olha, olhemos também para os Estados Unidos. Não estão numa frequência boa, problemas internos bem significativos e uma omissão. Eles estão tapando o sol com a peneira e escondendo alguma coisa do mundo. Existe uma omissão por parte dos Estados Unidos. Infelizmente, mais um grande incêndio que demora a ser controlado. Pessoal, não está fácil, né? Presenciar tudo isso, é doloroso. Eu prefiro não ter acesso a vídeos mais complicados, né? Eu prefiro evitar de ver. E aconselho que aqueles que estejam realmente um pouco mais sensíveis, que tentem se voltar para a sua consciência. E lembre-se, se nós fazemos a nossa parte, já é grande coisa. Imagina se todos os seres humanos tivessem consciência, conseguissem lidar
com as mágoas, com as dores, com o ódio. Como não seríamos melhor? É difícil pra caramba. Eu levei anos pra me curar de muitas coisas. E foi um processo construído dia após dia. Não foi do dia pra noite. A gente não consegue determinar aquilo que vai doer em nós. Mas é possível. É possível. Então não vamos alimentar esse clima de guerra. Vamos começar por nós. Eu acho que pensando nisso é o melhor que temos a fazer nesse momento. Ok? Bom, que Deus abençoe a sua vida. Salve a sua estrela. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Muito obrigado por estar aqui. E mais uma vez eu venho lembrar. Quer passar uns dias comigo? Quer iniciar esse processo de transição? Então, entre em contato com o telefone aqui do vídeo e vamos nos ver lá em São Tomé das Letras. Salve a sua estrela. Chegou a hora de estarmos juntos mais uma vez. Desta vez, com ainda mais força, para que cada um que recebeu esse chamado possa, na Vivência Mágica 2024 em São Tomé das Letras, transmutar todas as energias, abrir o portal da vivência e, além de tudo, se preparar para a transição que estamos vivendo nesse momento. Se você recebeu este chamado, chegou a hora.